Boa noite, alunos. Essa é a nossa última aula do módulo de UTI. E hoje nós vamos falar basicamente sobre o carrinho de emergência. Apesar de que o carrinho de emergência, ele não é exclusivo do setor de unidade de terapia intensiva. Ele também é um carrinho que deve ficar em vários lugares, né, do hospital. Por exemplo, precisa de um carrinho de emergência na obstetrícia, precisa de um carrinho de emergência nas urgências e emergências, precisa de um carrinho de emergência dentro do centro cirúrgico, nas UTIs. Então, todos os setores do hospital precisam ter um carrinho de emergência exclusivo, né, deste lugar. Então, o carrinho de emergência, ele precisa ser equivalente à quantidade de leitos dentro da UTI. Por exemplo, um carrinho para cada 5 ou 6 leitos, por conta de que se eu tenho mais leitos, tem grandes possibilidades de acontecer mais urgências e emergências, né, dentro daquele setor. Então, eu precisaria, no caso, ter 2. O que seria exatamente o carrinho de emergência? Do que se trata? Ele é um armário realmente móvel. Aí que tá esse nome carrinho de emergência, porque ele é justamente para urgências e emergências, né, que acontecem em todos os setores hospitalares, e porque ele tem rodinhas, então eu posso levar ele para onde está o paciente, exatamente de uma maneira que rápida, fácil e prática. E eu preciso disso quando eu estou em alguma situação de emergência. Então, a essência dele é nos auxiliar. Por que auxiliar? Porque o carrinho de urgência e emergência, né, diante de situações que acontecem, todas as medicações, tudo aquilo que eu preciso já vem nele. Então, eu não preciso, diante de uma PCR, falar, pega tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu sei que essas coisas, essas medicações, esses materiais estão dentro do carrinho, então facilita muito o fluxograma da equipe também, auxilia bastante. E diante do parecer 024/2018 do COFEM, ele fala para mim que reposição, montagem é uma atividade privativa do enfermeiro, né? Então, para montar, para repor, para organizar, o carrinho de emergência é a atividade privativa do enfermeiro, de acordo com esse parecer 024/2018. Então, um parecer recente, né? Até então, todos da equipe poderiam fazer isso. E esse parecer vem para me clarear, né? Exatamente para esclarecer que o carrinho de emergência é a atividade privativa do enfermeiro, a organização, montagem e organização. O técnico pode fazer isso? Pode, desde exatamente seja sob supervisão do enfermeiro. Então, vamos fechar os nossos olhos agora e imaginar que nós estamos diante do carro de emergência. Imaginem um armário, né? Dentro dos armários, dentro de uma cômoda, tem a parte superior. E nessa superior eu posso colocar coisas que eu preciso de maneira bem rápida. Por exemplo, na parte superior, vamos observar agora o carrinho de emergência. Na parte superior dele, eu tenho coisas essenciais, materiais essenciais. Por exemplo, o kit de intubação, eu tenho o laringoscópio, certo? E ele é essencial para fazer o quê? O que seria esse laringoscópio? O laringo, ele serve para intubação, certo? A intubação, que é uma atividade privativa de quem? Do enfermeiro, do técnico, do auxiliar? Não. Atividade privativa do médico. Nem o técnico, nem o enfermeiro, nem o auxiliar, ninguém pode intubar um paciente além do médico, certo? Isso é atividade privativa deles, da medicina. E então a gente deixa tudo organizado, certo? O kit com as lâminas, né? Que eu tenho o laringoscópio e tenho as lâminas também, que aí o tamanho da lâmina, quem vai definir é o médico. Que eu tenho de número 4, eu tenho de número 6, eu tenho de outras numerações, mas quem vai definir sobre isso é o médico. E o que seria isso? Esse material esse kit de intubação, na verdade, que ele vem na parte superior
No carrinho de emergência, ele é para quando o meu paciente não está conseguindo respirar, certo? Aquele paciente que está com as vias aéreas obstruídas por algum motivo, seja por acidente ou seja por alguma patologia pré-existente, né? Principalmente no caso do COVID, né? Quando o paciente está saturando de uma maneira muito baixa, muito diminuída, e mesmo com o uso de ventilador mecânico e outros quesitos que eu posso estar usando, né, junto com o fisioterapeuta, ainda assim aquele paciente ele não está tendo uma resposta positiva sobre a respiração. Então, diante da avaliação do médico, porque assim como é ele que vai entubar, o médico vai entubar, é ele também que vai definir quando entubar, certo? É bom estar falando isso porque muitas pessoas ficam, mas eu acho que o médico devia fazer isso. Mas vamos verificar que e possuir somente as nossas atribuições, porque a enfermagem ela já tem tanta atribuição, então deixa o médico fazer o papel do médico e o enfermeiro o papel do enfermeiro. Dessa maneira a gente consegue trabalhar com harmonia. Então, é o médico que vai definir quando o paciente precisa ser entubado, certo? E é ele também que vai entubar. A gente vai entrar com a parte de auxiliar para que esse procedimento seja rápido e seguro, tanto para a equipe quanto para o paciente, né, em questão. Então, na parte superior do carrinho de emergência, eu tenho kit de intubação, certo? Eu tenho também desfibrilador e essa na parte superior, certo? Aí na parte do lado do carrinho de emergência, eu tenho a tábua de compressão, que é uma coisa, inclusive, que até as pessoas, assim, às vezes mais formadas há mais tempo, esquecem que essa tábua existe, mas essa tábua ela é essencial em parada cardiorrespiratória, porque se eu não tiver essa tábua, eu vou fazer as compressões cardíacas e elas não vão surgir nenhum efeito. Por quê? Por que serve essa tábua? Essa tábua rígida ou tábua de compressão, os dois nomes estão corretos, ela serve para que quando eu fizer as compressões torácicas, o colchão que o paciente tiver não abaixe junto com a minha na hora da compressão, certo? Porque eu preciso fazer o quê? Que se eu fizer essas compressões torácicas com o paciente no colchão, o colchão é mole, então na hora que eu fizer a massagem, o paciente vai rebaixar junto com o colchão, ou seja, eu estou fazendo força à toa, mas a massagem cardíaca ela se torna eficiente quando eu tenho essa tábua de compressão embaixo do paciente. Então, aconteceu alguma situação de parada, né? Paciente sem pulso, sem respiração, e você não está no hospital, por exemplo, você está em casa, né? Algum familiar, né? Deus o livre, mas pode acontecer. Ou um amigo seu tem uma parada, você verificou, né? Sem pulso e sem respirar. Aí sim se trata de uma parada, né? Porque eles não vão confundir Deus o livre e desmaio com parada, porque desmaia, a pessoa continua respirando, continua também com pulso, certo? Então a gente verifica isso na ausência. Aí significa que eu tenho uma parada e no caso o paciente estiver na cama, eu vou ter que tirar ele da cama, né, e colocar ele no chão, para mim poder fazer as compressões de maneira eficaz, senão eu vou estar fazendo e não vai estar adiantando nada. Então a tábua de compressão em PCR ela é simplesmente essencial, que eu vou colocar abaixo do paciente antes de iniciar as compressões torácicas. Do outro lado eu tenho um cilindro de oxigênio, certo? E eu também tenho um suporte para soro. Vamos entrar dentro das gavetas. Na primeira gaveta eu tenho materiais essenciais para parada, certo? Que são o quê? Medicações. Medicações como adrenalina, amiodarona, atropina, tenho água destilada também, entre outras medicações. Isso na primeira gaveta. Na segunda gaveta, eu já tenho seringas, eu já tenho gel com os materiais para fazer punções, certo? Principalmente punções mais calibrosas, que é aquilo que eu preciso em caso de urgência e emergência para poder o quê? Infundir, né, a medicação, a hidratação mais rápido no meu paciente. Isso na segunda gaveta. Na terceira gaveta, eu tenho os tubos, certo? Tubos para intubação, porque lá em cima eu tenho laringoscópio, certo? Na parte superior do carrinho de emergência. Na terceira gaveta eu tenho os tubos, né? De preferência que
o enfermeiro tenha um cuidado, atenção, de colocar já as numerações certinhas de maneira grande e visível, para que quando a próxima equipe, ou mesmo ele, quando for pegar o tubo, já tenha a numeração certinha da que o médico vai pedir. Então, aí eu tenho esses tubos na terceira gaveta. E é isso que vem na terceira, os tubos. E na última eu tenho os soros, né? Eu tenho soro fisiológico, eu tenho zinco lactato, eu tenho glicosado a 5%, a 50%, os variados tipos de soro na última gaveta, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo aquilo que eu expliquei diante de todos esses vídeos. E eu espero que vocês atentem bastante também, não somente para tudo aquilo que eu estudei, mas para a parte de humanização dentro da UTI, dentro da urgência e emergência, dentro de qualquer setor que vocês venham trabalhar. Que vocês possam ser além, ter um olhar além do técnico de enfermagem, um olhar humano para os seus pacientes, para que vocês levem aquela frase: ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana, né? Seja humano, realmente tenha o mesmo cuidado que você teria por um parente, porque a gente sabe que os pacientes estão ali não por opção deles, eles estão ali porque eles estão sofrendo, e que a gente possa trazer mais amor, mais humanização, mais cuidado, que vocês possam estudar bastante, não somente aquilo que eu passei, não somente a apostila, mas que vocês possam ir além. É isso que eu desejo para vocês nesse final de módulo, e bons estudos. Estou aqui à disposição de vocês, turma. Até mais!